Bom, e lá vamos nós para mais um vídeo aqui nessa bagaça. E o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o quê? Vamos ver se vocês adivinham. Eu acho difícil vocês adivinharem isso. Tem grande chance de vocês não acertarem. Mas eu já vou adiantar aqui. Hoje nós vamos falar sobre felicidade. Sinceramente é um tema que eu gosto muito de falar. É um tema que eu penso muito. E no exato momento aqui tem acontecido algumas coisas muito interessantes na minha vida e eu tenho que agradecer, sempre tenho agradecido e por aí vai, a coisa tá desenrolando de uma forma um tanto quanto rapaz, eu nem imaginei, né? Engraçado demais, né? Geralmente, vou contar um pra vocês assim, confessar um negócio pra vocês. Geralmente eu tinha costumes, né, costumes anteriores e ainda não encontrei a resposta por que eu fazia isso, né, por que eu me comportava desta forma. Mas geralmente quando dava essa mudança, né, de ano, né, quando passa de um ano para o outro, assim, eu sempre ficava um tanto quanto, talvez a palavra seja letárgico, um tanto quanto não ficava tão animado assim. Talvez seja isso. E então meio que o primeiro mês do ano assim, eu sempre buscava, né? Buscava meio que ficar paisana, meio escondido, meio na minha, intocado, sabe? E quieto e bem, assim. Cara, pelo menos aí você pode colocar aí, pelo menos nos últimos 5 anos eu agi dessa forma, né? Quando faz a virada do ano, eu fico um tempo meio fugido, meio escondido, assim, né? E engraçado, esse ano não aconteceu isso. Pelo contrário, esse ano nós estamos totalmente acelerado, com tudo acelerado e, cara, botando marcha e fazendo e vamos pra cima de novo e aí vou falar pra vocês assim, por que eu tava pensando sobre a felicidade, o que me deixa, basicamente eu tava pensando sobre o que me deixa feliz, e o que me deixa feliz eu vou chamar, isso aqui é uma ilustração, mas basicamente é assim como funciona a minha cabeça, que eu estar fazendo aquela trocação franca de porrada, de soco mesmo, né? Ou seja, estar em ação, em movimento é o que me deixa feliz. Eu percebi isso com o tempo, demorei muitos anos, eu sei, entender, tudo é parte de um processo e é aquela coisa que a gente sempre conversa aqui, né? Então vamos lá, repito aqui, né? O vídeo de hoje é sobre felicidade e eu gostaria de conversar algumas coisas com você. Algumas coisas que, inclusive, eu até anotei aqui, né? O meu ponto de vista, né? E gostaria de trocar essa ideia contigo, né? Mas antes, eu acho que ainda vale eu adicionar um fato que ultimamente eu tenho me sentido um tanto quanto feliz, que é pelo fato do desafio também, o desafio de estar fazendo, né? Eu já comentei com vocês em alguns vídeos atrás que eu tô querendo numa busca aí, tentando desenvolver um produto, e o produto ele conta com várias peças nesse quebra-cabeça, várias peças no quebra-cabeça, e é muito louco que cada dia eu resolvo uma peça e aí aparece um pequeno probleminha para ser solucionado, ou pelo menos uma objeçãozinha, algum fatozinho novo assim que você vai tomando conhecimento conforme você vai fazendo ali, né? É muito louco isso aí. Não sei se vocês já passaram por esse processo de desenvolver um produto do zero. E é muito louco, né, cara? É algo extremamente interessante, louco e energizante. A palavra é essa, né? O desafio, ele, de certa forma, me energiza, né? Antigamente, quando eu era muito novo, eu tinha essas manias bestas de ter o apreço pelo desafio. Então, né, quando a gente é moleque, a gente é desafiado a fazer algumas coisas, de certa forma, idiotas, né?
Mas aí agora, velho, eu entendo que eu deveria ter pegado esse apetite pelo desafio lá e ter colocado só o direcionamento correto para esse apetite, né? Para essa a fome do desafio mesmo, né? Engraçado, né? A maturidade é assim e por aí vai. Inclusive hoje eu tava conversando com um gurizão que tá tentando me dar uma mão nesse processo de levantar esse produto aqui. E aí eu tava conversando com ele sobre exatamente isso, né? Sobre o moleque tem 23 anos, né, cara? 23 anos. Então é o momento mesmo de você desgastar tudo mesmo, né? Você, querendo ou não, você fazer aquela fricção das engrenagens e tal, e, né, rodar na madrugada em busca daquilo que você realmente quer e com tudo, né? É um grande momento, é uma idade excelente para isso, né? Sair da faculdade e tal e botar as caras. E aí nós tava, e aí por conta de ter conversado com essa molecada jovem, né? Essa geração Z, né? Que a gente fala assim, a gente sempre, pelo menos eu, né? Eu tenho observado muito que a gente sempre pode tirar lições dessa molecada aí. A gente não dá pra. Não dá pra gente, querendo ou não, desmerecer a experiência. Cada um tem experiência, né? Não dá pra gente. Eu já até falei aqui em outro vídeo, né? Não dá pra gente subestimar as pessoas. Não dá, né? Até o guri com 23 anos aí. Se fosse em outras épocas, os tiozão simplesmente ia estar cagando pra ideia do guri aí. E eu tava observando, tentando, ouvindo assim, o ponto de vista, né? Muito interessante, por aí vai, né? Dito isso, voltando ao ponto da felicidade. Então, não sei se vocês perceberam, e eu creio que eu acabo de deixar claro que o fato de estar lançado ao desafio, colocado em ação, é algo que me deixa muito feliz. E eu acredito de fato que isso é um ponto de que faz com que a gente alcance a felicidade. E eu falo alcance a felicidade por quê? Porque realmente eu acredito que a felicidade ela é conquistada. Pois é, conquistada. E é sobre isso aqui que nós vamos conversar. Inclusive, eu até escrevi uma frase aqui, eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu escrevi no meu caderninho. E aí eu escrevi o seguinte, presta atenção, né? Sabe aquele processo de escrita livre, por aí vai. Eu já contei para vocês que eu faço isso e do nada surgem umas coisas na minha cabeça e aí eu boto no papel e, pô, parece fazer muito sentido. Vamos ver se faz sentido aí pra você também, né? Certo, então eu escrevi exatamente isso daqui. Toda felicidade pressupõe de algum esforço. Ou seja, de certa forma, a felicidade é conquistada. E o que eu quero dizer com isso? Eu realmente acredito que, já disse, né, a felicidade ela é conquistada, então logo ela precisa de um esforço. Você precisa se esforçar para ser feliz. Precisa ser, né? Precisa mesmo. E vale a pena, no final vale a pena. E aqui nesse ponto, eu acredito que existem duas questões fundamentais às quais você deve direcionar o seu esforço para que assim você conquiste a sua felicidade. Eu acho que antes de eu falar esses dois pontos aqui, a gente poderia também pensar que isso tudo é de acordo com aquilo que você determinou para a sua vida, aquilo que você imaginou e aquilo que você desenhou para a sua vida, né, como você quer ser, né, todo aquele processo que a gente sempre fala aqui sobre o eu presente ser melhor que o eu passado, logo o seu eu futuro vai ser melhor do que o seu eu presente, né? Tudo pressupõe disso daqui. Inclusive, também eu abro um outro parênteses, também interessante, que o vídeo de hoje, eu também me inspirei por um não é nem capítulo, é parte mesmo, é parte do livro, né? Ele é dividido em duas partes, né?
que se chama um livro que se chama Almanaque do Naval Ravikant. É assim, Almanaque do Naval Ravikant. E ele trabalha exatamente uma parte específica falando sobre felicidade. E esse livro eu realmente indico aqui para você que você leia. E eu vou estar trazendo outras formas de falar sobre esse livro aqui mais para frente e por aí vai. Mas vá atrás de ler, que ele tem uma parte específica falando de felicidade e é muito maneira como o autor traz, assim, como ele desenvolve o assunto felicidade e parte do que eu vou dizer aqui se conecta muito com a ideia desse autor, logo com a minha ideia também, porque também deu uma azeitada aqui. Então vamos lá, como eu estava falando aqui, sobre o meu ponto de vista, eu acredito que existem duas coisas que você precisa colocar, duas questões, né, que você precisa botar atenção para que assim você consiga conquistar a felicidade. E aqui quando eu falo de conquistar, é desenvolver, desenrolar e por aí vai, eu estou usando a palavra conquistar, tá bom? E é isso. A primeira coisa que eu acredito que você precisa dar atenção para que você vá ao encontro da felicidade, conquiste a felicidade, é a seguinte. Eu até anotei aqui, eu até fiz essa anotação. O primeiro esforço que você tem que fazer, ele vem da escolha, da intenção. Ou seja, você precisa escolher ser feliz. Pode parecer frase de coach, pode parecer frase de biscoitinho da sorte chinês aí, pode parecer frase que está escrita atrás da caixa de leite, mas é isso. Você precisa escolher ser feliz. Eu creio que tudo que você quer conquistar, tudo, né? Nossa, você precisa partir de uma escolha. Eu escolho isso. Eu escolho ser feliz. Você parte da escolha de você falar assim: eu tenho a intenção de ser feliz. Por quê? Porque tudo que é aquele, a gente já até conversou sobre isso. O que é positivo, tudo que a gente de certa forma planta de positivo na nossa vida, é trabalhoso. É trabalhoso. Se você pensar em coisas porcarias na sua vida, você vai reparar que coisas porcarias simplesmente elas acontecem, elas são fáceis, elas são jogadas na sua cara, né? Eu até sempre uso aqui uma frase que eu falo que é muito mais fácil você abrir uma lata de refrigerante do que você descascar uma laranja e fazer um suco. É muito mais fácil. Então, logo, o suco é muito melhor para sua vida do que o refrigerante. É muito melhor, isso é óbvio, claro, né? Beleza. Então, é isso que eu estou tentando dizer aqui para você. O primeiro esforço que você tem que fazer é ter a intenção, é escolher ser feliz. É escolher ser feliz. Você precisa ter o contato, isso de forma... cara, sabe aquele momento que você vai pro chuveiro, você entra no chuveiro, começa a pensar, ou antes de dormir, que você começa a revisar as coisas que aconteceram no seu dia. Cara, é nesse momento que você vai fortalecer essa escolha, ou desenvolver essa escolha, se você ainda não desenvolveu, né? Mas são nesses momentos os quais a gente pode chamar de meditação, né? Que é uma forma de... E por incrível que pareça, os caras que são especialistas aí, provavelmente se me ouviram falar isso, vão me xingar, mas, cara, eu acredito que isso é uma forma de meditação. Isso é opinião, não sei se é técnico, mas é uma opinião minha, né? Quando você está focado em outra coisa, assim, e as coisas vão, de certa forma, vão se resolvendo na sua cabeça, né? Eu acredito que é uma forma de meditação. Então, né, nesse momento, no momento em o qual você está sozinho, no qual você precisa enfrentar o silêncio, né? Você precisa se encontrar dentro do silêncio. Por isso que o silêncio é tão importante. É nesse momento que você desenvolve a escolha em ser feliz. Você escolher.
em ser feliz. É uma escolha, certo? Sendo assim, isso nos leva ao que eu acredito que seja a segunda questão, o segundo esforço que você deve fazer. E eu até anotei aqui, cara, esse é desses vídeos que eu anoto coisas, então vai lá. O segundo esforço que eu quero trazer aqui, ele vem da ação, né? Da ação em si mesmo, né? Do ato de fazer. E aqui eu tô falando sobre a jornada. Se você conversar, assistir outros vídeos aí, existem vídeos de caras muito mais legais que eu, assim eu acredito, né? Porque os caras têm milhares de inscritos, likes e por aí vai. Cara, eu já vi muito cara falando sobre isso, sobre a importância da jornada, sobre você se encontrar durante a jornada, se lançar a jornada cara, e realmente quanto mais eu avanço, eu entendo que a ação, você estar em movimento o tempo todo, cara, se movimentando, pega uma frutinha ali, pega uma coisinha aqui, vem aqui, mistura, faz aqui, vem ali, cara, olha uma coisa aqui, olha ali. O fato de você estar em ação, o fato de você estar desenrolando uma jornada ao qual, repito aqui, é bem repetitivo isso aqui, tá tudo bem, esse canal é meu, é sobre isso aqui. cara, você, pra desenrolar pra obter uma jornada, você precisa ter um objetivo. Você precisa desenvolver um objetivo. Então, se caso você ainda não tem um objetivo claro na sua cabeça aonde você quer chegar, eu recomendo que após você desligar esse vídeo aqui, você vá lá e gaste um tempo desenhando para onde você quer ir. Porque para onde você quer ir, você vai criar um plano, e esse plano, o ato de você criar um plano, você já está se colocando em ação. Quando você cria um plano, aí o plano ali, aí você só vai saber se esse plano não vai dar certo a hora que você começar a tentar fazer o negócio e se movimentar e mexer no real mesmo, ali no agora, no presente, você de forma real. Aí você vai descobrir se o plano não deu certo. E assim você vai ajustando para chegar naquele objetivo. E é isso daí, o ajuste, né? Durante a ação, é isso que nós chamamos de jornada. É por isso que eu acredito que o segundo esforço que você tem que ter para que você conquiste a felicidade é a ação. É a ação. Exatamente, é a ação. Então, o primeiro, aqui, se eu pudesse resumir esse vídeo aqui em palavras, de certa forma, o que eu quero dizer é que eu realmente acredito que a felicidade ela é conquistada, porque ela vem do esforço de você escolher ser feliz, junto com a ação da busca mesmo, né, pela felicidade, né? E a felicidade ela tá clichêzona mesmo, isso daqui mesmo, ela está na busca e não no fim, né? Então logo está na jornada. Eu acho que esse meu ponto de vista é um tanto claro e bacana. Eu espero que tenha ficado legal assim pra você. Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, já vou te avisando que eu sou o Preto. Eu gosto de falar que eu sou o autoproclamado, declarado generalista em tudo. E isso daqui é uma forma de simplesmente eu tentar ter um bordão. É legal ter um bordão. Mas na verdade é porque eu falo isso, porque nós estamos nessa jornada de em me tornar um especialista. E conforme eu vou avançando nessa jornada, conforme eu vou avançando ao longo da jornada, eu venho aqui, mostro pra você, documento parte dos meus pensamentos, partes do que eu tenho feito, do que eu tenho testado errado, para que assim você assista aí e veja aquilo que realmente vale a pena usar para sua vida ou simplesmente ignorar. É isso, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que a maioria das vezes começa de um jeito e não sabemos onde é que a gente vai chegar, como é que vai terminar, eu
eu peço para você que você se inscreva nesse canal aí, para você me ajudar a construir essa comunidade aqui, a qual eu chamo de otimistas inconformados, a maior comunidade brasileira de otimistas inconformados. Eu gosto muito disso aqui, dessa sensação, certo? Então me ajuda aí, se inscreve no canal e é isso, certo? Eu espero de verdade que eu tenha sido uma boa companhia por esses minutos aqui. E é isso. Seja lá da onde você está me ouvindo ou me assistindo, eu realmente espero que tenha sido legal, certo? Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.